Alimentação guiada por especialistas, degustação de bebidas e petiscos diversos. Reservas pelo telefone 559-9961-8722. Essa é a sua rádio. É muito mais alegria. Outubro Rosa, na Rádio Fema. Todas as quartas-feiras desse mês de outubro, às 13h30, você se conecta com a saúde feminina, no programa Conexão Rosa é o Foco. Uma série de encontros com a participação de autoridades e lideranças em saúde. Aquele alerta sobre prevenção do câncer e o cuidado integral com a saúde da mulher. Porque informação também salva vidas. Conexão Rosa é o Foco, mais que uma campanha, um convite ao autocuidado. A gente se encontra aqui na Rádio Fema Educativa. Exatamente, a gente se encontra aqui na Rádio Fema FM, no Conexão Rosa é o Foco, a programação especial que esteve acontecendo aqui ao longo do mês de outubro, que hoje chega a sua última edição, uma produção da Rádio Fema em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através da Assessoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Eu, Eli Rodrigues, e essa queridona que é a Maria Cirlei Perissolo. Boa tarde, Maria Cirlei. Já vamos eu e você receber o nosso convidado de hoje, o doutor José Roberto Beckman, que está aqui com a gente para compartilhar conhecimento acerca dos direitos das pessoas com câncer. Boa tarde, Cirlei. Boa tarde, querida Eli. Boa tarde também aos nossos ouvintes da Rádio Fema e ao nosso doutor, que hoje veio nos dar uma consultoria. Exato. Sobre os direitos oncológicos. Exato. Boa tarde, doutor José Roberto aqui. Boa tarde, bem-vindo à Rádio Fema. Boa tarde, tudo bem, Eli, Dona Maria e aos ouvintes da Rádio Fema. Estamos aí para assessorar o pessoal, prestar esclarecimentos acerca desse direito tão importante que é o direito à saúde, previsto constitucionalmente no artigo 196 da nossa Constituição Federal de 88. Maravilha. E para começar, doutor, eu gostaria sim que o senhor fizesse um apanhado geral, o que não pode passar despercebido à sociedade e às pessoas com relação ao direito das pessoas com câncer. Primeiramente, a gente esclarece como profissional do direito que não existe um não para a pessoa que está acometida do câncer, entendeu? Não existe um não. Sempre tem uma luz no final do túnel. A tecnologia, a ciência, ela está evoluindo a todo momento, então nós temos medicamentos que estão em fase de testes, que esses medicamentos muitas vezes não estão presentes no rol do SUS, mas que geram uma expectativa naquela pessoa que está acometida, que está acamada de uma progressão na sua saúde. Maravilha. E com relação, doutor, vamos falar da porta de entrada, né? Que a gente sabe que é a unidade básica de saúde. A pessoa, ao ter o diagnóstico de algum tipo de câncer, e a gente vai se aprofundar um pouco mais aqui na questão do câncer que acomete as mulheres, câncer de mama, câncer do colo uterino, né? O que ela pode buscar com relação ao direito? Primeiramente, tem que esclarecer para as pessoas que estão acometidas de câncer ou que tem algum parente que o diagnóstico ele tem um prazo de 30 dias. Isso daí é previsto na lei, tá? Após 30 dias, ele tem que ter esse diagnóstico. Depois, ele tem 60 dias para dar início ao tratamento, tá? Esse tratamento e o diagnóstico estão previstos na lei. Então, não há como dizer que não tem previsão legal. Sempre temos previsão legal. Essa regulamentação, ela vem lá de 2019. Tá? Então todo o procedimento ele tem que ser acautelado, tem que ser com calma para fazer, mas isso fornecido pelo SUS. O Sistema Único de Saúde, nós temos o contato diretamente com eles e nós vemos o que é o sacrifício da pessoa que está ali. Porque muitas vezes é muita demanda no próprio SUS e não acaba dando aquela oportunidade para a pessoa. Mas o direito ao diagnóstico é o principal dentro de quando você descobre que está com algum problema. Para quê? Para fins de tratamento, para busca de uma possível cura. E com relação à medicação, a gente sabe que existe aí o avanço, né? E muitas medicações que demonstram uma eficácia maior em alguns tipos de câncer. Como é que hoje acontece, né, o que a gente chama de judicialização, né, para que o paciente tenha acesso a essa medicação? Tá, esse é um tema muito controvertido no nosso ordenamento jurídico, ainda mais que recentemente nós tivemos o tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal.
Tá? O que diz esse tema? Esse tema ele limita, ele põe condicionantes, né? Ele põe condicionantes a esses tratamentos. O que acontece então? O Sistema Único de Saúde, ele tem a seguinte situação, ele passa pela primeira parte. O que é essa primeira parte? A primeira parte tu tem que descobrir o diagnóstico, que eu falei para vocês e os ouvintes. Então, passando por esse diagnóstico, vai constatar, primeiro passo, que o tratamento não está sendo efetivo. Segundo, que o medicamento que você solicita, ele tem que estar previsto, ele tem que ter eficácia comprovada, tá? E terceiro, a pessoa ela tem que ter uma renda que não consiga comprar esse remédio, tá? Então, primeiro, para eu ter essa condição de o tratamento não ser condizente, eu tenho que ter um laudo do oncologista comprovando que esse tratamento eles não está sendo satisfatório e eficaz, tá? Isso para tentar judicializar. Segundo ponto que está no tema do STF é que o medicamento solicitado ele tem que ter eficácia comprovada. E terceiro, a renda ele vai ver os valores, tá? Dentro disso daí, a gente não pode ter a certeza. Muitas vezes a pessoa acha que o advogado, né, ou o profissional ali, ele é a certeza. Não, o advogado geralmente ele é o meio de acesso à justiça. Então ele vai ajuizar essa demanda para buscar esses medicamentos. E esses medicamentos como fazem? Esses medicamentos eles passam pelo sistema, passam por uma avaliação e para ver se o Estado vai fornecer o medicamento. Temos o órgão Conitec, que é o responsável de implantar esse medicamento e direcionar para o SUS. Ali é feito um estudo e vê a viabilidade ou não. Porque tudo tem que ter um planejamento orçamentário da União, dos estados ou dos municípios para o fornecimento desses medicamentos. Então, é uma batalha diária. É uma batalha diária onde a pessoa, o paciente sofre, o advogado ele tem uma batalha diária também. Sim. Na parte processual. Então, os medicamentos que nós temos agora, que dão mais eficácia ali, que tem comprovado, é o Inherto. É um medicamento que os 100 miligramas dele custa R$15 mil. Nossa. E geralmente quando está em fase avançada, a pessoa que está fazendo esse tratamento, ela utiliza 300 miligramas, o que dá quase R$45 mil. Aí vai a pergunta, como uma pessoa que tem uma renda de um salário mínimo ou até mesmo R$5 mil, ela não vai conseguir comprar esse medicamento, porque ela tem as necessidades básicas dela, tem toda a parte de manutenção da doença, que a doença somente não envolve a parte hospitalar, envolve a parte psicológica, a parte financeira e a família também, que está bem preparada para fazer esse atendimento à pessoa. Maravilha. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse com relação às relações de trabalho, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam tendo muita dificuldade em manter uma rotina de trabalho em virtude do tratamento do câncer, né? Como é que a gente poderia também lembrar, né, como deve ser essa relação entre os trabalhadores e, no caso, os empregadores? Vamos lá, então. A parte da legislação que regula aí o direito do trabalhador, ou seja, a CLT, a Lei 8.212, 8.213 e alguns decretos que regulamentam essas normas, eles têm a seguinte ideia: a pessoa que está acometida, está empregada, no caso com carteira assinada, o que acontece? Ela tem direito ao auxílio doença ou auxílio que é prestado, ou seja, como que funciona? Ela fica à disposição da empresa 15 dias. Passando disso daí é o INSS que vai fazer o pagamento e assume nesse prazo, o contrato dela fica suspenso. Ou seja, ela está em tratamento, ela não pode ser demitida, é a chamada estabilidade que ela cria em decorrência desse acometimento da doença, tá? Aí temos também o saque do FGTS, que ela pode ter, o saque do FGTS, do PIS/PASEP e demais benefícios que tem. Já a pessoa que não tem vínculo trabalhista e não tem uma renda considerável, ela pode receber o benefício de prestação continuada, que é o vulgarmente chamado de BPC. BPC. Isso. Fantástico. E também eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho ainda, já entrando mais especificamente na questão das mulheres, né, sobre o acesso à cirurgia de reconstrução mamária, que também é algo, né, com o amparo legal. Isso. A cirurgia de reconstrução mamária, ela já vem prevista lá na Lei 9797 de 99. O que seria isso daí? Não é essa cirurgia, muita gente, às vezes as pessoas têm o senso comum, ela fala que é cirurgia estética. Não, ela não é uma cirurgia estética, ela serve para reconstruir a mama
da paciente, como também para equilibrar um seio com o outro, deixar na mesma altura. É uma reparadora, é uma né? ação reparadora para dar aquela qualidade de vida para a pessoa, para dar uma motivada. E isso daí é muito importante para a mulher. A mulher, para se considerar ali dentro da sua feminilidade, manter um padrão novo para ir reconstruindo a sua vida, deve ser feito. Isso está previsto em lei. E é o SUS que deve cobrir. Que maravilha. E a nossa realidade aqui, doutor, o senhor tem, claro, preservando aí todas as fontes, né? Mas o que o senhor diria do público que o senhor tem atendido hoje? O senhor que é, inclusive, aqui especialista, né, nessa questão, o senhor é especialista em Direito Médico e Saúde, é o nosso professor também aqui do nosso time docente da FEMA. Como que a gente poderia detalhar isso para o nosso público? Aqui na cidade de Santa Rosa, nós temos um bom aparato médico, um bom aparato que dê apoio às pessoas que estão acometidas do câncer de mama, né? Nós temos ONGs que batem em cima disso daí, e o tratamento nosso aqui também, apesar de ser muito eficiente e eficaz, encontra os limites, né? Tanto limite orçamentário, financeiro, que é o que manda nessas políticas públicas, né? Então, o que teria que ter mais apoio de todos os entes, tanto dos estados e da União, para acelerar isso daí. E, inclusive, colocar esses medicamentos que não estão ainda no rol do SUS, colocar para dar uma perspectiva de vida e preservar a dignidade da pessoa humana, que é o que a gente preza desde o início. Sempre preservar a dignidade da pessoa humana. Exatamente. E a gente falava aqui nos bastidores, mas eu gostaria também de levar isso ao ar, que é uma reflexão, e aqui a gente provoca também muitas reflexões, né? De que forma, de forma individual e coletiva, a gente pode contribuir para a melhoria do sistema como um todo. E aí, quando a gente fala, né, da inclusão dessas medicações, dessas novas medicações, né, são histórias que já aconteceram. Se o senhor puder citar alguns, né, alguns casos em que foram medicações que estiveram fora da lista, que houve toda essa burocracia que hoje é enfrentada e que depois passaram a fazer parte, né? Então vamos lá. Medicamentos como esse que eu estava citando anteriormente, o Enherto, que parte para metástase, é um medicamento que ainda ele não está previsto no rol do SUS, aprovado pela Anvisa, mas não está no rol do SUS, tá? Outros medicamentos, que nem a gente tinha antigamente, já estão aprovados pela Anvisa e no rol do SUS. Para que serve isso daí? Para dar essa condição de vida que nós temos que dar a dignidade para essas pessoas. Então, o medicamento estando ali, a pessoa já tem pelo menos aquela luzinha no fim do túnel. Ah, mas eu estou em fase terminal. Como eu falei antes, sempre há uma luz do túnel e não há não para essas pessoas que sofrem ou estão acometidas de doenças graves. Maravilha. Maria Cirlei Perissolo, minha querida, eu quero também te ouvir, né, com relação ao que já foi colocado até agora pelo Dr. José Roberto, e também com relação a essa agenda aí que tu e todo um time, né, do município aí estão executando com maestria, que já está se encerrando agora essa semana, né? Isso mesmo, Eli. A nossa agenda foi extensa. Até minhas folhinhas aqui já estão todas rasuradas. E as nossas também aqui, ó, de divulgar. Porque a gente não consegue acompanhar todos os eventos, eles acontecem concomitante, né, em horários, então a gente não consegue acompanhar todos, mas nós estamos com os especialistas, inclusive, né, na saúde aqui de Santa Rosa, que estão a toda trabalhando. E nós temos, então, essa última semana, várias atividades ainda para encerrar. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, aproveitando o nosso doutor, né? Nós sabemos, então, o senhor tem falado bastante sobre direitos pelo SUS, os direitos públicos, mas quando existe, que poderá acontecer uma demora ou falta de informação aos pacientes, aos seus familiares, aonde eles poderão legalmente conseguir ajuda? Como eles devem proceder? Então vamos lá. Primeira ajuda que a gente sempre busca no direito médico e saúde é junto aos entes, né? No caso, ao município, aos estados e à União. Tá? Na parte jurídica, quando se refere à busca de medicamentos, a gente vai aonde? Defensoria Pública do Estado, do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública da União, ou nos núcleos de prática jurídica das faculdades, como na FEMA nós temos, né? Então, a orientação sempre vai no sentido do quê? De orientar aquela pessoa dos documentos que ela necessita para ingressar com uma ação, mas, apesar de ter essa orientação, nem sempre essas pessoas conseguem esse direito ao acesso à judicialização, que seria ao processo, à demanda judicial propriamente dita. Por quê? Na Defensoria Pública e nos núcleos de práticas jurídicas, há um limite de financeiro para essa pessoa. Exato. Cito um exemplo assim, a pessoa que ganha R$5.000, ela já não consegue demandar judicialmente, apesar de ser ali, termos a tramitação preferencial para doenças graves
entendeu? Para idosos, para crianças e adolescentes, muitas vezes a gente encontra um entrave na parte financeira. Porque o medicamento, como citei anteriormente, de 15 mil reais, por mais que a pessoa ganha 5 mil, 3 doses dá 45 mil reais. Sim, é inacessível para a maioria. É inacessível e é uma violação de um direito fundamental básico, que é a saúde. Violação fatal frente aos direitos fundamentais da pessoa. Maravilha. É isso respondido então, Maria Cirlei? Respondido, sim. E para ter acesso a essa ajuda, que tipo de documentos a pessoa deveria ter em mãos? Tá. Primeiramente, quando vai judicializar uma demanda por medicamento ou outro tipo de tratamento, tem que ter, no caso do câncer, tem que ter um laudo do oncologista, né? Para quê? Como eu citei antes do tema 1234, a necessidade de comprovar a ineficácia do tratamento. Então, nesse caso, o médico oncologista, ele vai colocar no laudo dele que o tratamento sendo efetuado pela paciente não está surtindo efeito. Entendeu? E há necessidade que seja colocado o medicamento X, que seja comprovado também por normas como os do Conitec ou de outro órgão público que seja responsável pela área. Aí sim tem que fazer a parte do processo. Mas sem esse laudo, não há como você desconstituir ou tirar aquela ideia do termo 1234, da não eficácia, para poder ajuizar a demanda. Fantástico. E eu acredito que a gente já indo aqui para a finaleira desse momento tão importante, doutor José Roberto, e já reforçando também a nossa gratidão pela tua disponibilidade de vir aqui contribuir, né, com esse conteúdo que a gente está levando ao nosso público ouvinte. Eu gostaria que você falasse um pouco das isenções, que também acho que é importante a gente citar, né? Isso. As isenções tributárias para as pessoas que enfrentam o câncer. Então vamos lá, isenções tributárias. Segundo o nosso Código Tributário, o que nós temos de isenções? Isenção do imposto de renda, que é uma lei prevista, ou seja, a neoplasia maligna, ela é prevista na legislação. Então, como que a pessoa faz isso daí? Através do próprio sistema ECAC, ela pede isenção ou procura um profissional. Muitas vezes é fácil eu estar falando aqui a isenção, mas como que a pessoa chega? Entendeu? Pode procurar, inclusive, nas faculdades. Faculdades que têm parte contábil, que nem aqui na FEMA as pessoas elas têm esse conhecimento, elas sabem como proceder, como fazer o pedido de isenção administrativo antes de ajuizar uma ação judicial, porque muitas vezes é negado esse pedido administrativo e a pessoa tem que entrar com uma ação para concessão desse direito, tá? Então, isenção do imposto de renda é uma prevista na lei. Nós temos também o IPI, que é um imposto nacional, que é sobre produtos industrializados, então também cabe isso daí. Na compra de carros, quando a pessoa ela sofre uma limitação, digamos, a pessoa teve um câncer, teve que amputar a perna, entendeu? Ela já entra na condição de pessoa com deficiência, então ela vai ter essa garantia também. Sim. São N formas de conseguir, mas para chegar nisso daí tem que ter alguém que os auxilie. Como eu falei, uma defensoria pública, indo nas faculdades, solicitando ajuda para garantir esses direitos. Exatamente. Alguns outros impostos, por exemplo, como o IPVA também. O IPVA também. O IPVA não só como para as pessoas que têm câncer, mas também a gente enquadra aí autistas que têm dependência. Toda essa gama, ela tem uma legislação prevista. Isenções de IPVA ou, inclusive, a restituição de valores. Essa restituição de valores também a pessoa pode solicitar. Digamos que nós estamos em 2025. Digamos que de 2019 ela contraiu câncer, então ela pode receber os valores de 2020 até 2025. Isso é chamada restituição dos valores pagos a títulos de IPVA. Isso para as pessoas portadoras de câncer, né? Pode sim e deve-se buscar esse direito junto ao órgão responsável. Maravilha, eu estou realmente assim muito grata por essa oportunidade de poder levar informações tão relevantes através aqui do nosso Conexão Rosa é o Foco, esse programa que sem dúvida alguma vai acontecer novamente. A gente está chegando na última edição e me refiro aqui a Maria Cirlei, representando então a esfera municipal aqui, parceira nesse trabalho, doutor José Roberto Beckman, advogado especialista em Direito Médico e Saúde, nosso professor aqui na graduação da FEMA, a quem a gente agradece imensamente por abrilhantar esse que é o coroamento das 5 edições do Outubro Rosa. Conexão Rosa é o Foco. Maria Cirlei, tu queres, deixo para te encerrar então a tua participação nessa missão nossa que a gente está cumprindo aqui e dizer um até breve. Eu então sou muito grata, né, à Rádio FEMA, a Eli, por ter acolhido a nossa proposta quando cheguei aqui há 1 mês e meio atrás, trazendo ideias, né, por terem acolhido e por termos tentado fazer o nosso melhor
onde conseguimos trazer uma doutora para falar, a doutora Patrícia esteve, trouxemos também uma senhora que já superou essa fase do câncer, trouxemos familiares também para falar, e hoje então estamos encerrando com o doutor, né, que está nos falando sobre os direitos oncológicos. Para mim principalmente, isso foi um crescimento muito grande, e eu acredito que as pessoas que estiveram assistindo também cresceram. E esse Outubro Rosa, de uma maneira especial, para mim, ele foi diferente, que eu acredito que nós alcançamos muitas mulheres. A gente teve muitos testemunhos de pessoas que, né, parece que deu um clique, vamos atrás, vamos descobrir. Despertaram, né, Maria Cirlei? Que despertaram, né? E eu só sou grata a todos os profissionais que estiveram envolvidos, os profissionais da saúde, os profissionais, né, do direito e enfim, todos que estiveram conosco. Tivemos uma linda caminhada dia 23, a nossa rua ficou então toda rosa, ficou tudo muito lindo na nossa avenida, e eu sou muito grata, então. Mas nós continuamos ainda ali com algumas atividades, né? Nós temos hoje ainda na UBS de Cruzeiro uma atividade com a enfermeira Marli e a médica Monique. E hoje à noite nós temos a enfermeira Eduarda, do SEG, que estará também conosco ali no bairro Sulina também. E amanhã temos também na Borges de Medeiros, na Assembleia de Deus, também promoção sobre Outubro Rosa, Mulheres em Movimento com a doutora Roseli Klein, na UBS da Glória, dia 30, e dia 30 à noite nós encerramos com a enfermeira Fátima Aparecida na Ponte Santo Cristo. Uau. Então nós estivemos procurando estar em todos os nichos da sociedade, lá no bairro, lá no CRAS, lá na igreja, no Clube de Mães, aqui na rádio, nas faculdades, onde a gente conseguiu, a gente entrou, e também invadimos a avenida, né? Então que esse movimento ele realmente seja próspero e que possamos colher muitos frutos desse trabalho. Maravilha, sem dúvida alguma. Doutor José Roberto, deixo para o senhor então encerrar. Deixe uma mensagem aos nossos ouvintes, né? O que o senhor achar pertinente, deixar como encerramento da sua participação, e um até breve, porque sem dúvida alguma o senhor vai retornar aqui à nossa emissora. Com certeza, Elis. Então, só tenho a agradecer pelo convite, pela disponibilidade desse horário, que é de suma importância para esclarecer esse direito para as pessoas que estão acometidas de câncer ou que já estiveram, para buscar sempre aquela luz no fim do túnel. Sim. Então, também agradecer a presença da Dona Maria aqui, que vem representando a administração municipal e vem fazendo um excelente trabalho, que é uma batalha diária frente aos inúmeros empecilhos que encontramos, não só na parte administrativa, como judicial, e a importância dela vir esclarecer e mostrar que a administração municipal está atuando. Exato. Mostra simplesmente que a administração municipal está atuando no sentido da saúde e na busca da melhoria das pessoas que estão acometidas dessas doenças. Então, o que eu acrescento e deixo para os ouvintes aqui? Pessoal, tempo é saúde, então não deixe seu direito perecer. Vá em busca de seus direitos. Tempo é saúde. Maravilha, doutor José Roberto Beckman, vida longa aí a esse trabalho que o senhor realiza, muito sucesso na sua lida, na sua caminhada, vai voltar pelo programa Faculdades em Foco, que a gente tem aqui todas as segundas-feiras, vai ser uma honra recebê-lo aqui. Leve o meu abraço a todo o corpo docente da nossa instituição, do qual o senhor faz parte e que faz a diferença aí na formação desses profissionais do direito pelas faculdades FEMA. Maria Cirlei, até uma próxima, minha querida. Muito em breve vamos estar de volta aqui. Tem outubro, tem o Novembro Azul. Outubro Rosa terminando, vem o Novembro Azul, né? E a gente também vai estar aqui falando sobre isso, trazendo inclusive à luz do direito essas informações tão importantes, né, doutor? Com certeza. Maravilha. Então vamos dar um tchauzinho aqui para as redes sociais, pro pessoal que está nos assistindo. Beijo no teu coração, até mais. Aliás, volta, porque às 14 horas tem o Melhor da Tarde. A gente vai até às 17 com muita música, informações leves, toda essa vibe que contribui também com a saúde das pessoas, né? Quando a gente cuida daquele conteúdo que a gente consome diariamente, inclusive em formato de informação, de música, a música que alimenta. Então, tudo isso a gente cumpre uma missão aqui na Rádio FEMA de levar o que é bom, o melhor da tarde, daqui a pouquinho pra você aí.